Meus irmãos, boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui novamente para mais uma noite de estudo e de assistência. Hoje a gente vai facilitar o tema acerca do apóstolo Simão Pedro. Com sinceridade, tive uma certa dificuldade de montar uma palestra que desse apenas, no máximo, aí, estourando 1 hora, porque há muito o que se falar sobre Pedro. E muitas literaturas para abordar que complementam o que já é trazido para a gente na Bíblia e no Evangelho, através das obras complementares da doutrina. Então, vamos iniciar, para a gente poder ter tempo aí de abordar todo o tema na noite de hoje. E como já foi abordado na palestra da quarta-feira sobre João, Pedro também, para a cultura brasileira, faz parte das festividades juninas. E vale muito a pena a gente relembrar, a gente conhecer, na verdade, um pouco mais sobre a vida e a trajetória de Pedro e trazer um pouco disso para a nossa vida. Refletir diante da história, da trajetória de Pedro, o que é que a gente pode trazer de positivo, trazer de bom, de melhoria para a nossa vida. E isso vai além de uma festividade junina, essa reflexão, de não só comemorar o São João, mas de fazer, de fato, uma reflexão sobre a trajetória dessas três personalidades juninas, que o brasileiro, na tradição do nosso país, coloca, que é Santo Antônio, São João e São Pedro. Então, vamos fazer a prece para a gente iniciar a nossa reflexão da noite de hoje. Agradecemos a Deus, a Jesus, nosso mestre e amigo de todas as horas, aos amigos da espiritualidade, por mais uma oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos para mais uma noite de esclarecimento, de aprendizado, de assistência, de consolo. Pedimos por tantos irmãos que se encontram aflitos, angustiados, nesse momento de turbulência em que estamos passando. Pedimos também por tantos irmãos doentes, enfermos, nos cárceres, nas ruas, para que possam ser abraçados pela espiritualidade amiga que nos acolhe, que nos ampara, que nos socorre, e que nós, envoltos pelas palavras da Boa Nova, do Evangelho, possamos ser instrumentos da Tua misericórdia diante desses mais necessitados, diante dos infortúnios ocultos. Então, que através das palavras do Evangelho, das palavras edificantes, que a espiritualidade vem nos trazer nessa noite, que humildemente eu peço amparo, inspiração para trazê-las, que possamos nos fortalecer para sermos melhores instrumentos de amor ao próximo e de fraternidade. Que assim seja. Deixa eu compartilhar aqui a apresentação. Pronto, eu espero que todos estejam vendo. E aí, como eu falei, a gente tem muito a se estudar e a falar sobre Pedro. O que eu trago nessa noite, gente, é um resumo que não tem 1% de toda a trajetória de Pedro, dos ensinamentos que a vida dele
nos traz e dos ensinamentos que ele nos passou também. Então, aí, de forma introdutória, a gente tem que Pedro, só trazendo para vocês essa fonte, ela está do Wikipedia, né? E aí, Pedro, em grego, significa em português Petrus, que tem o significado de rocha. Em latim, Petrus. Ele era pescador, teria nascido em Betsaida e morava em Cafarnaum. Era filho de um homem chamado João ou Jonas. Por que eu coloquei João ou Jonas? Porque tem algumas literaturas, inclusive algumas bíblias, que colocam filho de João e algumas literaturas que colocam filho de Jonas. E tinha um irmão que era também um apóstolo, André. Então, Simão e André tinham sua própria frota de barcos e trabalhavam em sociedade com Tiago e João, que também eram apóstolos. E Tiago e João eram conhecidos como filhos do trovão. E por quê? Eles eram conhecidos como filhos do trovão? Porque eles tinham um comportamento impetuoso, de querer que as coisas acontecessem, de ação. E aí, possamos dizer, quando Jesus foi fazer o seu processo seletivo, né, o RH do Cristo, ele não procurava ali doutores da lei. Ele procurava ali pessoas simples, que tivessem força de vontade, ação, para poder fazer a divulgação da Boa Nova, né, e a assistência de tantas pessoas necessitadas e desamparadas. E aí Jesus nomeou Pedro como Cefas. Cefas, em português, né, essa descrição, que em aramaico significa pedra. E aí essa passagem, onde Jesus nomeou a Pedro como Cefas, está lá em João, capítulo 1, versículo 42. É logo quando Jesus encontra Pedro e André, quando estavam no exercício do trabalho da pescaria. E aí tem logo uma passagem lá, que quando Simão, Pedro, encontra a Jesus, e aí ele fala que a partir daquele momento ele seria chamado de Cefas, que significa pedra. Deixa eu só movimentar aqui a janelinha. Pronto. Essa imagem aqui, gente, ela mostra, ela é uma imagem que está disponível na internet, para vocês depois fazerem uma consulta melhor de todas essas passagens que estão descritas aqui. Mas ela mostra os altos e baixos na vida do apóstolo Pedro. E aqui tem várias passagens que estão nos evangelhos principais que se encontram na Bíblia, que é Marcos, Mateus, João e Lucas. E aqui tem várias passagens mostrando aí os altos e baixos da trajetória de Pedro mediante a convivência com Jesus. Pedro, ele foi o apóstolo que mais conviveu com Jesus, porque Jesus muitas vezes dormia lá na casa de Pedro. Muitas vezes saía para pescaria junto a Pedro, e convivia com a família de Pedro. Então, aqui, das inúmeras passagens, muitas delas desconhecidas por nós, que não estão no Evangelho, que eu falo na Bíblia, todas essas aqui estão diante de muitas outras passagens que a gente vai ver no decorrer da palestra de hoje, que se encontram nas obras complementares da doutrina, que a espiritualidade nos traz a conhecimento de forma muito importante, possamos dizer. E aqui, logo no início da abordagem, eu queria fazer uma sugestão a todos. Eu vou falar sobre várias passagens da trajetória de Pedro, mas eu sugiro que em cada uma delas possamos nos colocar
como um sujeito da situação, como personagens da história. Eu sugiro que possamos nos colocar dentro da história, para que possamos fazer uma reflexão de cada situação dessa. Que não são todas que estão no Evangelho, como eu já abordei, mas eu trouxe alguma delas para que a gente se coloque como personagem da história, para que a gente possa alcançar uma melhor reflexão do que nos é trazido. A primeira passagem é o encontro com Jesus, também denominada como pesca milagrosa. Ela está em João, capítulo 1, versículo do 35 ao 42. E também está em Lucas, capítulo 5, versículo de 1 a 10. Para quem quiser pegar essa passagem na íntegra. Nesse momento, Jesus, o primeiro encontro ali com Jesus, Pedro e André, é quando Jesus se coloca em uma das embarcações para poder pregar para aquele povo ali do lago de Genezaré. E ali, naquela pregação, Pedro e André ficam fascinados com tantas palavras edificantes, tantas palavras ali de fé, de como o reino de Deus se apresentava para eles dois através das palavras de Jesus. E ali, naquela passagem, tem uma frase que Jesus diz o seguinte: não temas, doravante serás pescadores de homens. E aí, fala no final da passagem que, atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Eu não vou falar a passagem na íntegra, gente, porque senão não vai dar tempo da gente ver tudo. Mas eu trouxe essas frases de impacto para a gente se colocar como um sujeito, como eu já falei, e fazer uma reflexão. Quando Jesus fala, não temas, doravante serás pescadores de homens, e atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. E aí eu faço uma reflexão do nosso papel como evangelizadores, do nosso papel dentro de uma sociedade onde tem tantas pessoas necessitadas, precisando de uma palavra, precisando de um abraço, precisando de assistência. Muitas dessas pessoas nem conhecem o Evangelho, nem tiveram a oportunidade de conhecer a palavra, nem tiveram a oportunidade de conhecer a Boa Nova. E muitas das vezes somos nós as únicas oportunidades que naquele momento eles estão tendo. E muitas vezes nos omitimos por medo de sermos mal interpretados, medo de sermos negados ou até agredidos mesmo, até de forma verbal, e deixamos de divulgar a palavra. Deixamos de ser pescadores de homens. E aí, no final, ele coloca, atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. E tantas vezes estamos presos às amarras do orgulho, às amarras do egoísmo, e deixamos de dar assistência aos irmãos que estão tão próximos a nós. A assistência que eu falo não é só aquela material, que muitas vezes nos utilizamos como desculpas para não ajudar. Dizer, olha, eu não ajudo porque eu não tenho com o que dar. Mas é a assistência da palavra mesmo. E aqui eu trago mais para um ato da gente refletir, mas eu peço que quem tiver a oportunidade, leia uma passagem na íntegra, porque todas essas passagens, gente, são belíssimas.
são belíssimas, os ensinamentos de todos esses momentos da convivência de Jesus com Pedro. A outra passagem que eu trouxe é Jesus caminha sobre as águas. Ela está em Mateus, capítulo 14, versículo do 22 ao 36. E aí, diante daquela tempestade, onde os pescadores se encontravam, eles viram Jesus caminhando sobre as águas e eles até comentaram, é um fantasma. E aí Jesus veio ao encontro deles e disse, tranquilizai-vos, sou eu, não tenhas medo. Homem de pouca fé, por que duvidastes? Essa segunda frase é quando Pedro diz assim, Jesus, se és tu, pedes para que eu vá ao teu encontro. E Jesus disse, vem ao meu encontro. E aí, diante daquele evento, daquela tempestade, quando Pedro está a caminho de Jesus, ele fica com medo e começa a afundar. E aí Pedro se desespera e diz, Jesus, me socorre, socorro, eu estou afundando. E aí Jesus dá o socorro e é em seguida que Jesus fala, homem de pouca fé, por que duvidastes? E mais uma vez, e nós, diante das tempestades da vida, principalmente em momentos como estes que estamos vivenciando agora, nos desesperamos, achamos que nada tem mais jeito, perdemos a nossa fé, temos pensamentos pessimistas, e como já foi abordado na palestra passada, pessimismo é uma doença da alma. Temos pensamentos negativos que só traz mal para nós mesmos, porque não nos enche de energia deletéria. E não confiamos na providência divina. Não confiamos que ali dentro daquele barquinho, na tempestade, Jesus está conosco sempre. E aí, nesse momento, nos traz a necessidade de termos fé, mais fé, para caminharmos junto com Jesus, mesmo diante das tempestades, das nossas dificuldades, das nossas fraquezas. Jesus está conosco. Mais uma passagem. É a passagem que Pedro reafirma que continuará seguindo Jesus. Essa passagem está em João, capítulo 6, dos versículos 66 ao 70. E aí Jesus se encontra realizando uma pregação, falando sobre que ele é o pão da vida. E é muita passagem que remonta um trecho da liturgia católica, que fala, comei o pão que é o meu corpo, bebei o meu sangue, uma certa parte da liturgia católica. E Jesus falava exatamente sobre esse trecho. Só que as pessoas não entendiam que o maná, o pão que Jesus falava, aquele pão que Jesus falava não era o pão material, era o pão da boa nova, era o pão da palavra. E aí muitas pessoas, inclusive pessoas que seguiam Jesus, deixaram de seguir porque disseram, é um louco, não sabe o que fala. Mas era a compreensão ainda muito envolvida com o material. Achando que aquele pão que Jesus se referia era o pão material. Que a bebida que Jesus se referia de fato era o sangue. Era algo ali dos enlaces materiais. A nossa interpretação ainda muito rudimentar naquela época, ainda mais do que hoje ainda temos ainda, mas ainda mais do que hoje. E aí muitas pessoas, muitos seguidores deixaram ali naquele momento aquele local onde Jesus fazia a pregação.
E Jesus falou: este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E ali, quando se retiraram tantas pessoas que não entenderam que o maná era o maná da palavra, Pedro disse: Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Então ali, Pedro já entendia, já tinha uma interpretação daquele maná, o maná da palavra, a necessidade do pão espiritual. A outra passagem, Pedro exprime a sua fé em Jesus. Mateus, capítulo 16, versículo de 13 a 23. E aí, nesse momento onde Pedro exprime a sua fé, e diz: és filho de Deus. Jesus diz o seguinte: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai, que está nos céus. E eu te declaro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aqui, fazendo uma junção dessas duas passagens, e agora uma reflexão sobre a nossa vida. Sobre o maná, a boa nova que Jesus nos trouxe. A boa nova viva do exemplo que ele nos é trazido através do Evangelho. Como estamos colocando isso em prática na nossa vida? Como estamos ofertando isso para o nosso próximo? Reafirmamos a nossa fé, a nossa confiança na providência divina, em Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, nos momentos de turbulência, mesmo quando todos se afastam, quando todos vão embora, quando todos se esquecem. Será que estamos ali para reafirmar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa perseverança no trabalho da vinha do Cristo? E fica aí também para a nossa reflexão. E aí, mais uma passagem. Ela não está no Evangelho, na Bíblia. Essa passagem, ela está no livro A Estante da Vida, do irmão X. É pseudônimo, né? De Humberto de Campos. Psicografia de Chico Xavier. Esse livro, eu não coloquei aqui, gente, o capítulo, me perdoe, mas eu acredito que é capítulo 19. Jesus e Simão na casa de Jeroboão. E nessa passagem, Jesus se encontrava na casa de Jeroboão e chamaram Jesus para fazer uma assistência a uma pessoa que estava enferma na vizinhança. Mas aí, no momento que Jesus está saindo lá da residência para fazer essa assistência, chegam 4 publicanos no local. E aí Jesus percebe, pelo olhar daqueles publicanos, que eles precisavam de amparo, que eles precisavam de assistência, precisavam ser atendidos, abraçados, acolhidos, precisavam conversar. Só que ali Jesus atendeu ao chamado de uma pessoa que estava enferma na vizinhança e faz a incumbência a Pedro. E diz assim: Pedro, nossos irmãos chegam à procura de renovação e afeto. Rogo, sejas junto deles o portador do bem eterno. Ampara-os com a verdade. E prossigamos em nossa tarefa de amor. E Jesus segue para fazer a assistência àquela pessoa que estava enferma na vizinhança e Pedro fica. Só que aí, aqueles 4 publicanos, eles tinham, todos eles, muitos problemas, principalmente de
extorsão, né, financeira aos mais necessitados ali da comunidade à época. E aí Pedro, fugindo do que Jesus tinha pedido a ele, renovação e afeto, e ampara-os com a verdade, começou a colocar o dedo em riste e acusá-los. Quer dizer, olha, você que extorquiu viúvas e órfãos, você que matou aquela pessoa, assassinou o sapateiro e depois tomou a sua mulher, você que aumentou o preço das hortaliças e do leite, dos produtos da agricultura da época para poder extorquir valores exorbitantes de pessoas que não tinham dinheiro. E aí começou a cada um apontar as acusações. E no final de tudo, ele ainda disse: conheço-vos todos, víboras de Corazim, súcia de ladrões, que é bando, né, de ladrões, bando de malfeitores. E ainda disse, em alto e bom tom, o reino de Deus não é para vós. E aí, nesse momento que ele diz, o reino de Deus não é para vós, quem chega? Jesus adentra a casa. E escuta Pedro falando ainda que o reino de Deus não era para aqueles homens. E aí Jesus disse, Pedro, que fizeste? Eu falei para amparar com a verdade. E aí Pedro só utilizou da verdade, né? Ele não amparou. Nunca te recomendaria aniquilar ninguém com ela. E aí, nesse momento, Jesus, o anfitrião, né, da casa, o Jeroboão, chama todos eles para fazer a refeição naquele momento. Então, Jesus convida-os para que todos aqueles sentem à mesa, os publicanos, Pedro. E aí, conversando com todos, o mestre exaltou a divina providência e se referiu ao reino de Deus com tanta beleza, fala na passagem, que todos guardavam a impressão de viver o futuro em prodigiosa comunhão de interesses e ideais. Então, Jesus falou tão divinamente do reino de Deus, né, que eles ficaram ali fascinados e queriam mudar de vida. Esquecer aquele passado ruim, onde tantas pessoas sofreram ocasionadas pelos desajustes que eles ocasionaram e queriam mudar aquilo. E aí fala na passagem que foi um momento de uma conversação muito agradável. Só que imagine, né? Pedro acho que não estava muito confortável com essa conversação, porque Pedro conhecia o histórico daqueles irmãos. E sabia que o histórico deles não era muito bom, não era positivo. E não achava justo que Jesus tratasse ele tão bem. E ali, depois de um certo momento, né, quando todos se despediram, e aí os publicanos foram embora, Pedro não se contentou e foi interpelar Jesus. E disse, se era necessário demonstrar tanto carinho com os maus, como estender auxílio aos bons? Se os homens errados mereciam tanto amor que lhes competia fazer a benefício dos bens retos. Como era possível se dedicar tanto tempo e com tanta educação, com tanto acolhimento, as pessoas que tinham cometido tantas atrocidades, tantas coisas ruins, que machucaram tanta gente, que extorquiram tanta gente? E aí, como estender o auxílio aos bons? Se era dedicado tanto tempo às pessoas que não tinham boa índole. E aí, Jesus fala o seguinte, e aqui resume tudo, né? Eu não vim à terra para curar os sãos. Vim para curar os doentes, os aflitos, os necessitados. E mais uma vez, chamo todos nós à reflexão.
E nós, quando um dos nossos irmãos está em uma falta, escandalizamos esse irmão? O que fazemos nós? E fica para a nossa reflexão. Quando chega um irmão para que possamos assistir, atendê-los, ampará-los com a verdade, com a renovação, como Jesus sugeriu a Pedro. Será que colocamos o dedo em riste e acusamos o nosso irmão das faltas que ele cometeu? E será que nós também não cometemos? Não somos vulneráveis a essas faltas? Somos nós ter cometido coisas e atos ainda piores do que aqueles a quem assistimos? O que seria dos hospitais se os médicos atendessem só aqueles que estão saudáveis? Os médicos estão ali para atender exatamente os doentes. E que possamos ser nós instrumentos. A gente vai ver depois aqui, mais à frente, que como essa mentalidade de Pedro muda. Tem um divisor de águas ali. Que ele era um homem tão rústico, tão rude, que defendia a verdade, o correto. Mas a que ponto defendemos o correto? A ponto de aniquilar o nosso irmão? E aí, Jesus traz que ele veio curar, não veio para os sãos, veio para os doentes. E aí, no lava-pés, eu vou precisar não correr muito, mas só mais uma vez quem quiser ver na íntegra depois das passagens, mas a gente vai precisar dar uma adiantada nas passagens. O lava-pés, na íntegra, João 13, capítulo 1, versículo 11, e o livro Boa Nova, no capítulo 26, também traz informações importantes. O livro Boa Nova, até Chico nos fala, né, que era uma das obras prediletas, né, do Chico, o livro Boa Nova. E aí, na hora da lavagem dos pés, Pedro disse, não, Senhor, não quero que lave os meus pés. E chama os outros discípulos e diz assim, eu não acho justo que o Senhor lave os pés de todos, porque estáis como se fosse um papel humilhante para Jesus. E aí Jesus traz mais um ensinamento, Simão, não queiras ser melhor que teus irmãos de apostolado em nenhuma circunstância da vida. O que eu faço não compreendes agora, mas compreendereis em breve. Se eu não lavar, não terás parte comigo. Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Eu trouxe trechos da passagem, porque a passagem é extensa. Mas também remontando o que a gente já fez a leitura aqui, o que a gente estava refletindo anteriormente. Será que nos julgamos melhores do que os outros? Ah, muitas vezes, né? Jesus, com a sua grandiosidade, lavou os pés dos seus discípulos, acolheu a tantos doentes, a tantos irmãos que precisavam de assistência, viúvas, órfãos, com tanto amor, com tanto afeto. E nós nos encontramos aí, ó, muitas vezes querendo ser melhores que os outros. E Jesus dá essa repreenda em Pedro. E aí, logo em seguida, na outra passagem, Pedro afirma que morreria por Jesus, está em João, capítulo 16, também, no 36 a 38, e também no livro Boa Nova, no capítulo 26. E ele pergunta, Senhor, para onde vais? E aí Jesus responde, para onde eu vou, não pode seguir-me agora, mas me seguirás mais tarde. Em verdade, eu te digo, não cantará o galo até que me negue 3 vezes. É quando Jesus fala que Pedro negará 3 vezes. E aí Pedro disse, não, Senhor, jamais faria isso contigo. Jamais te negaria, sou capaz de dar minha vida por ti. E aí Jesus finaliza,
aprenderás que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. E aí, na passagem que se segue, quando Jesus é preso, Pedro se encontra ali no meio da multidão, no intuito de ajudar Jesus. Talvez de ver alguma possibilidade de tirar Jesus do cárcere. Mas com tantas pessoas ali falando, e ali xingando a Jesus, ele se sente ali, possamos dizer, ali com aquela pontinha de medo. E quando as pessoas interpelam a ele e dizem, você era lá o seguidor de Jesus. Ele dizia, não, você deve estar enganado. Não sou eu. E aí, por 3 vezes, chegaram pessoas ali, nas proximidades do pátio onde se encontrava Jesus, para passar por aqueles momentos de dilaceração. E ele dizendo, não, vocês estão enganados, não era eu, não sou eu. E aí, fala na passagem, também trazida pelo livro Boa Nova. Desculpa, gente, essa telinha, espero que não fique na frente da leitura. Também trazido no livro Boa Nova, diz que Pedro se recolhe a um local e ali ele começa a chorar. E ali vem Jesus, a imagem de Jesus ali. Ao seu encontro, ele faz logo a lembrança da frase que Jesus tinha dito para ele, que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. E para a gente finalizar, gente, as passagens, tem quando Pedro lá corta a orelha lá do soldado Malco, o servo. Está lá na passagem de João, no capítulo 18, também está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12. Quando chegam os servos lá para poderem buscar Jesus, fazerem a prisão de Jesus, e aí Pedro tira lá a espada, né, para cortar, e corta a orelha do servo mau. E aí Jesus diz, tornai a pôr a vossa espada na bainha, porque aquele que matar pela espada, perecerá pela espada. E aí lá no Evangelho tem uma reflexão de Santo Agostinho, no item 2, que ele diz o seguinte, essa passagem é o duelo. E ele fala sobre, exatamente, ele no início ele chama essa passagem do Evangelho, diz assim, ao golpe dado pelo ódio, respondereis com um sorriso, e ao ultraje pelo perdão. E quantas vezes nós somos empurrados pelo orgulho a tratar os nossos irmãos quando nos são ditas palavras que nos ofendem, nos melindra, a pagar com a mesma moeda. Ou até pior. E não refletimos, não fazemos a diferença. Precisamos fazer a diferença, precisamos fazer diferente. Pagar o mal com o bem. O mal que nos é feito, quando a gente paga o mal que nos é feito com o bem, a gente ensina muito mais. Não só ali, aquele que nos feriu, às vezes que nos considera como inimigo, mas há tantos ali que testemunham aquela ação. Ensinamos muito mais e aprendemos muito mais. E aí eu queria trazer uma reflexão, primeiro sobre o Evangelho no Lar. O primeiro Evangelho no Lar foi realizado lá na casa de Pedro, com Jesus. Como a gente falou no início, né? Pedro teve uma convivência muito próxima a Jesus. Jesus conviveu muito com Pedro. Dormia lá na casa de Pedro, convivia com a família de Pedro, ia realizar pescarias com Pedro. Então, tem o primeiro evangelho no lar, a cultura do primeiro evangelho no lar. E aí, sobre o evangelho no lar, que é um momento importantíssimo, gente, eu reforço. É um momento familiar, de harmonização da nossa casa. Um momento importantíssimo para quem não faz ainda, façam o evangelho no lar. Traz uma energia boa, há uma preparação do ambiente da nossa casa.
Para esse momento, a nossa casa se torna um ponto de luz dentro da nossa comunidade. E tantos irmãos aí que se encontram na rua, irmãos desencarnados que estão perambulando nas ruas, precisando da assistência, chegam até a nossa casa para escutar as palavras edificantes da Boa Nova. Então, é importantíssimo para a harmonização, para a assistência de tantos irmãos que se achegam à nossa casa. E André Luiz, no livro Os Mensageiros, que inclusive esses capítulos pode ser até um tema de uma palestra para a gente, são 4 capítulos importantíssimos que falam sobre o Evangelho no Lar. Ele diz: quando no lar são levantadas paredes espirituais com substâncias sublimes do amor, dedicação e ligação com Jesus, isolando o lar da atmosfera miasmática da crosta. Somente entram nesse ambiente espíritos autorizados. Mesmo assim, aqueles que o guardam terão que abrir a porta. Então, veja a proteção fantástica, gente, que tem em nossa casa, em nosso lar. Quando tornamos o Evangelho no lar uma rotina, uma disciplina, e veio trazida lá, pela convivência lá de Pedro, aquele momento familiar ali com Pedro e Jesus. E aí, logo em seguida, a prisão de Jesus e a morte dele na cruz, Jesus aparece em um outro momento. Isso está no livro de Atos dos Apóstolos, a aparição de Jesus na Galileia. E aí, naquele momento, Jesus pergunta três vezes a Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E aí Pedro reafirma 3 vezes, de uma forma a compensar as negações feitas lá, enquanto Jesus era preso e açoitado pelos soldados. Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele diz: então, apacenta os meus cordeiros. E aqui se dá a introdução da casa do caminho. E sabe quando a gente falou do divisor de águas? E lá na casa do caminho, Pedro acolhia tantos, sem nem procurar saber o histórico, gente, daqueles que ele atendia. Sabe aquele Pedro lá que colocou o dedo em riste para os publicanos, relembrando lá todo o teu histórico? Era outro Pedro, que foi para Jerusalém, se manteve em Jerusalém, com demais cooperadores, inclusive os apóstolos, confundindo-se, e isso fala no livro, no capítulo 35 da Estante da Vida, do livro Estante da Vida, confundindo-se com meretrizes e malfeitores. Vira-lhes o sacrifício em favor dos leprosos, dos loucos, das mães desditosas e das crianças abandonadas. Mas não desconhecia que entre os sofredores que cercavam surgiam oportunistas e ladrões. E aí, uma passagem muito interessante também, sabe o que Pedro fazia, gente? Para conseguir donativos para ajudar todos esses irmãos que precisavam de assistência? Ia bater lá, porta em porta, os grandes comerciantes para pedir auxílio e ajuda. E aí, está a introdução lá, a origem da campanha do quilo. A origem da campanha do quilo que fazemos até hoje. Está lá, na Casa do Caminho. E eu achei interessante quando o Haroldo falou nas palestras dele que não se encontram mais vestígios materiais da Casa do Caminho quando se vai a Jerusalém. Mas a Casa do Caminho, a Casa da Benfeitoria que Jesus queria que Pedro construísse e estruturasse, não era casa material. Era auxílio e assistência espiritual a tantos irmãos que, assim como na época de hoje, aos infortúnios ocultos, aos nossos irmãos da rua, aos nossos irmãos necessitados, aos desditosos. E aí, essa passagem de todas as manhãs, além de estar no Santa Vida, está em um momento espírita também,
que eu tive a oportunidade de escutar um dia desses, que falava exatamente dessa trajetória de Pedro, de bater em porta para pedir auxílio às pessoas que mais tinham, aos comerciantes, para ajudar essas pessoas destituídas. Mas, diante de todo o trabalho intenso, teve um momento que Pedro se sentiu cansado. E num dia, ele decidiu fechar as portas mais cedo da casa do caminho. Estava cansado. E aí, quando ele fechou as portas e foi repousar, bate lá na porta um irmão necessitado. Ele diz, não, a casa já fechou. O trabalho findou por hoje. E aí, essa pessoa adentra a casa do caminho. E eu acho que ele pensou, mas que pessoa impertinente, né? Abriu a porta e entrou. E aí, quando ele se aproxima da pessoa, que a pessoa tira a túnica, ele viu que era um mestre. E se achegava ali e dizia, Pedro, eu apenas te pedi que cuidasse das minhas ovelhas. E nós, hein, gente? Por um tantinho assim, nos sentimos cansados. Quer dizer, não, hoje eu não vou para a campanha do quilo, não. Estou muito cansado. Não tenho tempo para a campanha do quilo, porque eu trabalhei a semana toda. Domingo é o dia de eu descansar. Não tenho tempo. E quando é que a gente vai ter tempo para fazer o trabalho de assistência? Para poder auxiliar no cuidado com as ovelhas. Somos nós uma delas também. E Jesus tem tanto cuidado conosco que possamos deixar aflorar em nós também a necessidade do cuidado com o outro. E um outro ponto importante que a Casa do Caminho trouxe é a questão do planejamento que Pedro teve para fazer a divulgação da Boa Nova. Ele percebeu, num dado momento, que o trabalho de assistência era muito material, que era mais para dar comida a quem tinha fome, bebida a quem tinha sede, mas não tinha muito trabalho da divulgação da Boa Nova, dos esclarecimentos evangélicos, da consolação. Ele terminava o dia extasiado, mas não tinha aquele momento para fazer aquele esclarecimento. E aí, diante disso, tem uma passagem também em Atos dos Apóstolos, gente. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, que é a eleição de 7 diáconos. E fala sobre isso nos livros também de Humberto de Campos. Foram eleitos ali companheiros de Pedro para poder fazer a divulgação da Boa Nova. Para ali, comunidades vizinhas. Fundações de pequenas comunidades ali cristãs para fazer a divulgação da Boa Nova. Então, quem tiver a curiosidade de também dar uma olhadinha nas obras de Humberto, dá uma olhadinha no Atos, no livro de Atos, tem muitas ações lá. E também nos livros, primeiro Pedro, eu não sei quantos capítulos tem agora, mas tem nessas Bíblias comuns também, nas tradicionais. Nos livros 1º e 2º de Pedro. Tem nas Bíblias tradicionais também. Para vocês darem uma olhadinha em tantas situações no Evangelho, antes ali na convivência com Jesus e após a vinda de Jesus aqui entre nós como encarnado. E tantas ações edificantes de Pedro. E no livro também do Atos dos Apóstolos. E aí, para a gente finalizar, e também falando sobre o desencarne de Pedro, eu trouxe um texto do livro Antologia Mediúnica do Natal. Ele é do irmão X também, né? Pseudônimo de Humberto de Campos. Ele está no capítulo 61. O nome é O Natal do Apóstolo. Eu não vou fazer a leitura inteira, porque senão não vai dar tempo da gente fazer a leitura inteira.
Mas aí eu vou falar sobre alguns itens, e esse item, gente, fala exatamente sobre a prisão, esse texto fala sobre a prisão, o desencarne de Pedro, e depois quando ele chegou lá, no mundo espiritual. E aí, como todos sabem, né, logo naquelas épocas remotas, né, logo após a morte do Cristo, muitos cristãos foram perseguidos, muitas mortes, muitas prisões e muitos encontros cristãos eram realizados em catacumbas, nos cemitérios, escondidos dos soldados de Roma, né, do grande Império Romano. E ali com medo, mas mesmo assim eles não deixavam de glorificar a Deus. Não deixavam de fazer o estudo da boa nova do Cristo, do Evangelho. Mas mesmo assim, um desses momentos onde Pedro fazia a preleção, ele foi abordado. No local chegaram os soldados e fizeram a prisão de Pedro. Muitas das pessoas ali, crianças, idosos, muitos daqueles que compartilhavam daquele momento, ficaram todos assustados e tristes, mas não tinha muito o que se fazer. E aí fala nessa leitura que enquanto Pedro era escoltado, até os soldados da escolta, recordando vários companheiros que Simão transfigurava ao curar-lhes os parentes enfermos, abeiravam-se dele com veneração e carinho. Você vê a grandeza das ações, da beneficência de Pedro. Até os soldados que escoltavam respeitavam. Mas fala o texto que apenas um dos pretorianos, Sertório Aniceto, destacado elemento na expedição, não poupava o sarcasmo. Então foi todo o caminho ali, onde Pedro estava sendo conduzido à prisão. Ele xingando Pedro, falando palavras difíceis de se escutar, realmente expondo Pedro a humilhações. E aqui no texto, tem algumas palavras que ele utilizava, era velho, judeu sujo, lixo, entre outras e outras palavras que Sertório Aniceto direcionava a Pedro. Mas diz na passagem que Pedro, entretanto, contemplava o céu escaldante da tarde e orava em silêncio. Não respondeu em nada a Aniceto. Ele sentia-se agora fadigado e incapaz, com seus 80 anos. Compreendia que a Boa Nova exigia servidores robustos e rogava a Cristo que enviasse obreiros novos e valorosos para a vinha do mundo. Mas não era só isso. No imo do coração ardia-lhe a saudade do Mestre, a saudade imensa do Mestre, da convivência com o Mestre, e ansiava retomar-lhe a companhia de si. E aí, continuando, diz que ele revia o lago de Genezaré, lá naqueles encontros, os primeiros encontros com o Mestre. Em seus dias mais belos e as multidões simples e generosas com que o Senhor repartia o pão e a verdade, o consolo e a esperança. Reconstituía em levadas as pregações do divino amigo. E aí, como se estivesse hipnotizado pela ideia do reencontro, sofregamente, aguardado, quase nada percebeu dos martelos. Então, a passagem vai falar aqui, mas todos nós sabemos que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E enquanto os soldados colocavam os pregos, suas mãos em seus pés, ele não
Parecia que ele estava hipnotizado. Parecia que ele não estava sentindo nada. Tamanha era a saudade do mestre, tamanha a lembrança dos momentos que ele viveu com o mestre. Porém, Aniceto continuava ali com os mesmos xingamentos, com as mesmas palavras difíceis de escutar. E ali Pedro foi crucificado, muitas pessoas, aquele burburinho, muitas pessoas orando, e muitas pessoas chorando, enquanto outras pessoas seguiam o mesmo rumo de Aniceto também, nos xingamentos. E aí Aniceto, pouco conformado, disse como ele demora para morrer. E pegou uma pedra e desferiu na fronte de Pedro um golpe. E ali diz na passagem que ele sentiu um torpor, viu o sangue esguichar e sentiu um torpor. E imediatamente ele já se viu fora do corpo, vendo os despojos ali na cruz. E quando ele olha para o céu, ele diz que o céu parecia estar em festa. E ele começa a ver uma luz se aproximando dele. E quando essa luz se aproxima, era o mestre, que o acolheu em seus braços e levou para uma instância de refazimento. E aí, diz que esse encontro, diz que ele diz, mestre, clamou, inclinando-se a beijar o chão que ele pisava. E o Messias, redivivo, tornou nos braços e partiu, aconchegando-o no coração. Veja que coisa mais linda, gente. Quando somos trabalhadores da vinha do Cristo, não somos acolhidos pelo Mestre. E aí fala que junto dele visitou passagens de inexprimível beleza. Jesus fala que preparou aquele ambiente para recepcionar Pedro. E aí, depois de um certo momento, Jesus disse, Pedro, eu vou precisar ir. E ele disse, Senhor, para onde vais? Ele disse, Pedro, enquanto tiverem corações aflitos e pessoas chorando, lá na terra eu preciso estar com eles. E aí Pedro disse, Senhor, eu vou contigo também. Ele disse, não, Pedro, ficas, aqui podes descansar. Ele disse, não, Senhor, eu vou contigo. E aí ele vai com Jesus e se aproximam em um daqueles ambientes lá da catacumba, onde diz que cantavam coros angelicais, aqueles cultos, mesmo as escondidas. E nesse momento, onde Pedro se encontrava tão feliz ali, em júbilo, diz a passagem que Jesus toca o ombro dele e diz, Pedro, alguém te chama. E aí, quando Pedro olha, ele vê que é Aniceto, com uma criança esquadra nos braços, doente, desesperado, pedindo socorro, ajuda e clamando, porque diziam que lá onde Pedro tinha sido enterrado, quando as pessoas iam clamar lá, que tinham curas. E ele lá clamava pelo socorro de Pedro. E ali diz que Pedro aplicou um passe e que imediatamente a febre do menino, ali nos braços de Aniceto, se foi. E ele imediatamente ficou melhor. E aí, para a gente finalizar a passagem, Jesus, o grande companheiro de Pedro, nos traz, essa passagem nos traz algo tão bonito, gente, do acolhimento, de como um trabalho no bem, a gente pode ser tão acolhido. E Pedro, com seu exemplo na casa do caminho e tantas assistências prestadas a tantos irmãos necessitados. E ali aquele momento para Pedro, esse momento final, é uma continuidade do trabalho. Mas para Aniceto, é o início de uma trajetória num trabalho de benevolência, de caridade, de edificação do reino de Deus. De edificação no trabalho do bem.
E vamos finalizar, que já estamos na hora. Falar de Pedro tem muitas coisas, inclusive da relação dele com Paulo, mas se a gente fosse falar sobre isso aqui, a gente ia se estender muito. Mas a gente pode abordar isso em outro momento, em uma outra palestra. Dessa relação tão bonita também. E vamos finalizar agradecendo a Deus, a Jesus, nosso Mestre, por mais um momento de esclarecimento, por mais um momento de paz, pela oportunidade do aprendizado, Senhor. Que possamos ser nós instrumentos de edificação da Tua obra em nosso planeta. Que possamos ser nós os braços que acolhem os nossos irmãos. As palavras que consolam os corações. Que possamos ser nós a ponte para levar esses irmãos à fonte viva, à Tua palavra, ao Teu amor, ao Teu acolhimento. E assim Te agradecemos, Senhor, e Te pedimos que seja uma trajetória de fortalecimento para todos nós. Que seja uma trajetória de aprendizado. Que seja uma trajetória de amor. Assim como a de Pedro. Que possamos fazer da nossa vida uma história de amor, de assistência, de esperança, de caridade, de benevolência. Que assim seja.